A gente olha agora para o Dia dos Candidatos à Presidência da República. Lula divulgou hoje cedo uma carta aos evangélicos durante encontro com representantes religiosos em São Paulo. E ele rebateu as acusações de que pretende fechar igrejas e restringir atividades religiosas se eleito, claro. À tarde, o petista participou de uma caminhada em Porto Alegre. A Tainá Falcão acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente. Vamos ver. Nós acompanhamos a caminhada do ex-presidente Lula aqui em Porto Alegre, no centro da cidade, que terminou num lugar simbólico na Praça da Matriz, onde também fica o Palácio Piratini, Palácio do Governo. Mais cedo, antes disso, vamos voltar um pouquinho, ele conversou com jornalistas. O que chamou a atenção foi uma declaração de voto indireta no Eduardo Leite, candidato pelo PSDB a governo do estado. Ele não mencionou o Leite, mas pediu aos eleitores do Rio Grande do Sul que não fizessem de Onyx Lorenzoni, o candidato do presidente Jair Bolsonaro, governador do estado. Aliás, a declaração foi repetida no final da caminhada, numa fala aos apoiadores aqui na Praça da Matriz. O ex-presidente Lula, mais cedo, a gente já trouxe aqui alguns detalhes na CNN, participou de uma solenidade com evangélicos em São Paulo. E, finalmente, depois de muitas tentativas de convencimento da campanha de seus aliados, apresentou uma carta aos evangélicos com alguns apontamentos. Dentre eles, falou sobre as notícias falsas que circularam, dizendo que se ele fosse eleito haveria fechamento de igrejas. Negou e também disse novamente ser contrário ao aborto. Eu perguntei para ele aqui em Porto Alegre se vai haver um documento parecido para o agronegócio, já que há essa expectativa. Lula disse que não dá para fazer carta para todos os setores da economia e disse que Geraldo Alckmin vai continuar mantendo diálogo com as lideranças do agronegócio, que ele vai visitar 6 estados ainda nesta reta final de campanha e participar do debate da TV Globo. Importante a gente lembrar, inclusive, que Eduardo Leite, não declarou voto nem para Lula nem para Bolsonaro. Recentemente foi perguntado sobre isso numa entrevista e preferiu não manifestar, então, o seu voto. Bom, antes de participar da caminhada em Porto Alegre, o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva. Ele disse que o presidente Bolsonaro utiliza a máquina pública em favor de sua reeleição de uma forma nunca vista e classificou a atitude como desespero. Vamos ver um pedacinho. É sabido que a utilização da máquina pelo meu adversário é uma utilização jamais vista na história desse país. Eu fui presidente e fui candidato à reeleição, a Dilma foi presidente e foi candidata à reeleição, Fernando Henrique Cardoso foi presidente e candidato à reeleição. Nunca, depois de Marechal Deodoro da Fonseca, alguém utilizou a máquina com a maior disfarçatez que o meu adversário está utilizando. Ou seja, sobre todos os meios de liberação de recursos, de invenção de recursos, ou seja, é uma coisa de um certo desespero, mas eu acho que a sociedade brasileira está madura de que chegou a hora de voltar à democracia.